Então nós vamos começar. Quero dar as boas-vindas para você também, que está nos assistindo, saudar a todos para o nosso estudo Vida Cristã, e nós estamos começando com declaração de fé. Nós precisamos ser guiados pela fé. Se você não sabe o que você crê, como é que você vai ser guiado? Ou vai se guiar? E o Senhor Jesus falou que um cego não pode guiar outro cego. Então, nós não temos como testemunhar de algo que nós não cremos. Também nós não vamos ser beneficiados por algo que nós não cremos. E qual é a parte da Bíblia que vai funcionar para você? É a parte que você crê. É a parte que você entendeu, creu e está realmente seguindo em fé. Então, eu penso que é um prazer a gente estar aqui, da maior importância. A gente está fazendo essa revisão, esse primeiro curso é uma revisão, a declaração ou declaração da nossa fé, tá certo? E nós estamos já no tópico de número 7, né? Já vai ser projetado ali para a gente. E esse tópico é importante porque nós vamos tratar acerca da gratuidade da salvação. E eu vou fazer a leitura, então, deste tópico, que diz assim: cremos que as bênçãos da salvação cabem gratuitamente a todos por meio do Evangelho. Evangelho significa boas notícias, boas novas, que é dever imediato de todos aceitá-las, né? Aceitar essas bênçãos que são ministradas através do Evangelho, com fé obediente, cordial e penitente, e que nada impede a salvação, ainda mesmo do maior pecador da terra, senão sua perversidade inerente à voluntária rejeição do Evangelho, a qual agrava a sua condenação. Então, nós já anteriormente vimos que desde a queda do homem, o homem já, por natureza, já nasce separado da glória de Deus, da presença de Deus. Ele nasce incapaz, ele nasce perdido. Muito embora Deus tenha criado o homem com tanto amor, com tanto carinho, muito embora desde o início o projeto de Deus tenha sido esse, continua sendo esse, o de ter uma família, o de ter comunhão com o homem. Após a queda, que nós já fizemos essa revisão, o homem então se tornou carne, amaldiçoado, perdido. E nós já vimos também acerca da salvação, da necessidade, da resolução de Deus para este tão grande problema. Foi, na plenitude do tempo, o seu Filho ser o Cordeiro de Deus que tirasse o pecado, ou que tira o pecado do mundo. Como que isso se dá? Como que isso se manifesta? O que é necessário para que esta salvação ela possa ocorrer, ela possa ser efetivada na vida do homem? Então foi o que nós acabamos de dizer, que a salvação ela é uma dádiva,
é um dom, é um presente de Deus, de forma gratuita. Ele desejou. Por exemplo, eventualmente você pode estar com alguma dificuldade, algum problema financeiro, digamos. Tenho certeza que aqui não tem ninguém com esse problema. E eu, ciente do seu problema, não é? Meu amigo ali que está fazendo aniversário, eu puxo aqui alguns dólares, algumas centenas de notas de dólares, e o presenteio. E ele pode perguntar, mas por que você está me presenteando? É pelo meu aniversário? Não, não é pelo seu aniversário. É porque eu quero te ajudar, eu quero te abençoar, eu quero simplesmente doar esse recurso, esse valor para você. Pô, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar? O que eu vou precisar fazer para você? Não, você não precisa fazer nada. É um ato voluntário meu. Eu que decidi te dar esse dinheiro. Pô, mas eu já fiz isso com você, eu não sou teu amigo, eu não sou uma pessoa talvez muito bacana, eu já fiz algumas coisas. Você sabe as coisas que eu já fiz? Meu amigo, eu não estou perguntando nada disso. Estou falando que eu decidi, eu posso, eu tenho o dinheiro é meu e eu quero dar para você. E ele pode chegar para mim e falar assim, me desculpa, mas eu não quero aceitar. Não quero aceitar, porque eu acho que eu não mereço, eu não quero aceitar. Mas você não está precisando? Mas não vai ser o que você precisa? Tudo bem, mas eu não quero. E quer saber de uma coisa? Quem é você para querer me ajudar? Olha, já está encrespando comigo. Por que você quer me dar? Você acha que você é melhor do que eu? E você sabe o que eu passei para eu estar devendo? Não se mete com a minha vida, eu não quero esse presente, e vai seguir e passa. Ele não pode fazer isso? Ele pode fazer isso. Alguém a quem você quiser dar um presente, ele não pode tratar assim? Eu não quero nada de você. Mas ele pode também falar, cara, que gentileza, que eu não tenho palavra para agradecer. A única coisa que eu posso fazer é aceitar e te dizer muito obrigado. Isso vai ser muito importante para mim. Ele também não pode receber um presente. O que ele fez? Ou deixou de fazer? Ou ele recebe, ou ele não recebe. É uma decisão minha, voluntária minha. Não tem nada a ver com ele. O que ele fez ou deixou de fazer. Pois bem, a salvação é o recurso necessário para o pagamento da sua dívida, para o pagamento da dívida do homem pecador. É o pagamento da condição necessária desse ser humano se aproximar ou ser novamente reconectado a Deus. E isso ocorre através do pagamento dessa dívida, que nós já falamos. Só que esse pagamento de dívida, ele é gratuito. Eu, Jesus, vou fazer por amor a você. Eu não vou fazer porque você é bonitinho, é legalzinho, é maneirinho, de forma alguma. Eu vou fazer porque eu decidi fazer. Agora, você pode receber, mas talvez você possa não receber. Há muitos, ou alguns, que recebem. Há outros tantos que não recebem. Há muitos que creem, há tantos outros que não. Talvez isso pareça muito escandaloso, e foi o que aconteceu com os judeus. Os judeus ficaram escandalizados com essa salvação, visto que eles foram formatados, doutrinados,
na prática da lei. Você, para ter a Shekinah de Deus, a presença de Deus, você tem que praticar isso, praticar aquilo outro e fazer tantas coisas. Agora chega Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele falava do seu ministério, ele falava do seu sacrifício, ele falava da sua salvação. Então, essa salvação, essas bênçãos, são ministradas de forma gratuita. O Evangelho se tornou, para nós, um meio de propagação, de anunciação dessas notícias. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos contando isso. Nós estamos falando isso. Estamos falando, você não tem que pagar promessa para ser salvo. Você não tem que fazer pacto com nada para você ser salvo. Você não tem que fazer uma série de penitências, uma série de boas obras, no sentido de ser salvo. Porque o Cordeiro de Deus, o Jesus, o Rei dos Reis, ele se fez carne e se entregou pelos nossos pecados. Ele fez o que eu e você não poderíamos fazer. Isso é uma boa notícia. Isso é uma alegria. Porque aqueles que realmente estão preocupados com as suas almas, eles ficam se perguntando, o que está raro hoje em dia. A pessoa que é penitente, a pessoa que tem uma preocupação com algo maior, ele pergunta: meu Deus, o que eu vou fazer com a minha alma? O que vai acontecer comigo? E aí ele vai para essa doutrina, ele vai ouvir essa outra visão, ele vai procurar esse conhecimento, ele vai procurar na filosofia, nos livros, ele quer saber como que ele pode ser salvo. Porque todo ser humano, quando para consigo mesmo, ele sente, ele percebe essa pressão, esse clamor da sua alma acerca de Deus, acerca de algo maior. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Em outro salmo também ele diz: como o cervo ou a corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira por Deus. Então o homem tem essa preocupação, essa procura, e às vezes ele vai desse jeito, daquele e daquele outro, mas na verdade quem deu o primeiro passo para a nossa salvação foi exatamente o abandonado, o ofendido, o Criador. Ele mesmo se propôs a enviar o seu Filho e dar esse passo tão grande, que foi Jesus ter vindo e morrer na cruz do Calvário por nossos pecados. Agora, é dever de cada um se posicionar diante desta dádiva, diante dessa oferta, diante desse presente. Então, nós estamos em um tempo de graça, que nós chamamos, exatamente porque este presente está sendo diariamente disponibilizado. Que maravilha! A qualquer momento, a qualquer instante, o Senhor está permitindo, concedendo a possibilidade desse reencontro do ser humano com Deus através do seu Filho Jesus, através da sua salvação. E o Evangelho hoje tem sido pregado, tantas pessoas têm ouvido, mas muitas têm falado ainda não. Mas a porta ainda está aberta, a esperança ainda. Mas essa esperança, essa oportunidade, nós precisamos dizer, ela tem validade.
essa esperança, ou essa oportunidade, ou esse tempo de graça, ele pode expirar de duas maneiras. A primeira maneira é com a morte. Então, por exemplo, eu estou oferecendo a você, como eu disse aqui no exemplo, eu estou oferecendo um valor para você pagar sua dívida. E você relutou. Não sei, deixa para lá, hoje não. Eu vou ver se eu por mim mesmo eu consigo. Eu vou tentar aqui mais um pouquinho, Deus, deixa eu fazer do meu jeito. Quando eu tiver tudo prontinho, tudo acertadinho, aí a gente conversa. Tem gente que pensa assim, eu não vou aceitar agora. Só que nós não sabemos quanto tempo essa pessoa vai ter de vida. Então, eventualmente, essa pessoa pode vir a falecer. E em Hebreus diz que ao homem é ordenado morrer, viver e morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então, o que acontece? Depois da morte, segue-se a cobrança da dívida. Então, o tempo em que nós nos encontramos, nesse exato momento, é o tempo oportuno, como diz a palavra. É o tempo, por isso que a igreja às vezes é chata, por isso que o crente às vezes é chato, porque ele é chato com um parente que ele ama, ou pelo menos deveria ser. Eu não estou dizendo que você tem que ser um cara chato, no sentido desagradável, mas chato no sentido de insistência e de amor. Qual é o filho que não chega para o pai e fala assim, pô pai, você é chato e toda hora vai tomar banho, vai escovar o dente, bota o chinelo, bota o casaco, vai estudar, toda hora. Eu já quis gravar um CD lá em casa, bota o CD e bota tocando. Já escovou o dente? Já tomou banho? Já pegou o chinelo? Tira a mesa, coloca o prato na pia. Porque você quer que aquele ser humano que você produziu na terra seja algo melhor, até mesmo que você. Você quer que ele seja uma pessoa de bem. Então você se torna chato por amor. Agora, para a salvação, eu percebo que às vezes a gente não liga muito, às vezes o camarada também não liga muito, a gente tem que atentar para isso. Porque é a coisa mais séria que nós estamos tratando aqui. Nós estamos dizendo que o pagamento pela sua alma foi feito. O pagamento que você nunca, nem em 100 vidas poderia pagar, foi feito, foi pago. Nós estamos dizendo que esse pagamento é disponibilizado gratuitamente para você. Você não tem que pagar nada. Você não tem que vir na igreja e falar assim, e a igreja que ensinar isso está errado. Você tem que pagar, você tem que fazer isso para ser salvo. Isso não existe. Você tem que subir aquele monte, você tem que matar aquele animal. Isso não existe. Não existe. É totalmente mérito, totalmente você enxergar essa pessoa, entender aquele amor e falar, eu não mereço isso, você fez tudo isso por mim, eu só posso receber. Só que, se ele não fizer isso, ele está correndo um risco, porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver aqui nessa terra. Entendeu? Eu já tive a oportunidade de pregar para uma pessoa e naquela mesma semana, após ela ter recebido Jesus, ela falecer. E eu já tive a oportunidade de pregar para a pessoa
que não recebeu o Senhor Jesus, não recebeu o presente, e também, dentro de alguns dias, em menos de um mês, aquela pessoa falecer. Nós não sabemos o dia nem a hora. Então, nós estamos chegando aqui na decisão mais importante que o ser humano pode tomar na sua vida, que é essa decisão ao lado de Jesus, de receber, de crer, de ser beneficiado por aquilo que ele conquistou. Mas eu disse que esse tempo de graça também pode expirar de uma segunda outra forma. A primeira, pela morte do apenado, né? Então, se o ser humano morrer sem esta dádiva, sem esta graça, ele vai então ser réu do juízo daquela dívida. Se ele, nesse palco, ele receber, entender, crer, tomar posse daquilo ali, a sua dívida é riscada. Como diz o apóstolo Paulo, ele falando aos Colossenses, ele fala que o escrito de dívida que era contra nós, ele rasgou. Ele foi lá na cruz e cravou. Ele pagou por nós. E diante dos nossos cobradores, ele disse: está consumado. Agora, esse tempo de graça dará lugar a um novo tempo. E esse novo tempo é o tempo escatológico, o tempo do fim. O tempo em que as regras mudarão, onde não mais será um tempo de graça. Para a gente não complicar, vamos dizer genericamente, o tempo da volta de Jesus. Tá certo? Então, com o advento da volta do nosso Senhor, também não haverá mais essa oportunidade. Então, esse homem, esse ser humano, precisa aceitar esse presente. E aqui há um destaque que vale a pena a gente dizer, que mesmo o maior pecador da terra, imagine o homem mais perverso que possa ter pisado sobre este solo. Se aquele ser humano, se aquele pecador inveterado, aquele pecador perverso, ele entender que ele tem uma dívida, e entender que há alguém que é um pagador dessa dívida, e ele ali crê. Nós vamos explicar melhor esse processo. A Bíblia diz que ele será salvo. Ah, não é justo. Não é justo para quem? A justiça de Deus, todo o castigo que aquele homem merece, tudo aquilo que aquele homem ou aquela mulher mereceu, foi lançado sobre o Cordeiro. Foi pago na cruz, com os cravos, com a coroa de espinho, com os rasgos nas costas. Não foi à toa que Jesus sofreu tanto. Foi para pagar todo o preço, qualquer dívida, qualquer pecado. Para isso, o homem precisa crer. Porque talvez aquele presente que eu estava oferecendo para o amigo, vai falar: você está de brincadeira comigo? Para com isso, não acredito em nada disso. Você está de pegadinha.
Então, a gente percebe que há o elemento da fé, da revelação de Deus, há um trabalho, uma iluminação do Espírito Santo, coisa que a gente já falou. Não faz sentido o caminho que a gente está caminhando? As coisas não estão se encaixando? Parece que não está clareando mais as coisas? Todavia, a voluntária rejeição ao Evangelho agrava a sua condenação. Então, a aceitação, ela aquele homem é justificado, mas a rejeição ocorre a agravação do seu estado pecaminoso, não é? O escritor de Hebreus diz assim: como nós escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como que você vai escapar? Então, esse primeiro tópico é um tópico importante acerca da gratuidade da salvação. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. E eu já vou aproveitar aqui, adiantando um pouquinho o assunto, também não há absolutamente nada, pelo menos conforme a gente crê, nisso que eu vou falar agora. Existem certas divergências, mas não há nada que você possa fazer que possa manter você salvo. Não há nada. Mas há muito que você possa fazer para operar e desenvolver a sua salvação. Entendido? Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Ora, é muito óbvio, se eu não posso fazer nada para ser salvo e é de graça, como é que eu agora vou me dessalvar? Então, isso aí, no nosso final de discussão, eu sei que vai ter um bocado de pergunta. Agora, você depois de salvo, e nós vamos chegar lá, você pode fazer e deve fazer muitas coisas. Nós vamos ver em que base que você vai fazer isso, para você operar e desenvolver a sua salvação. Bacana? Então, nós temos aí alguns textos. Beleza. Vamos pegar aí João capítulo de número 3, que eu aconselho a você depois ler. A gente tem procurado citar João aqui, que é o evangelho que fala muito o evangelho do reino. Eu quero ler aí, por exemplo, o verso 16, só para lembrar, quem não tem grifado, vai grifar, você que é novo convertido, novo na fé, é o coração da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O verso 17 diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. Quem recebe, o que o cara fez? Ele creu, ele recebeu. Por isso que existe esse apelo, esse termo, né? Vem, receba Jesus, né? Aceite a Jesus. Quando eu falo assim, aceite a Jesus, é você aceitar esse presente de Deus. É o jeito de falar. Aí tem pessoa que fala assim, não, mas é Deus que recebe a gente, é Jesus que recebe a gente. Sei, mas tudo bem. Mas, entendeu? A gente fala, aceita Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O presente que Ele é e que Ele te dá. Então diz que quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, ele já está com a dívida, ele já nasce com a dívida, entendeu? É igual o filho de pobre, ele já nasce endividado, não é verdade? Ele já nasce com a dívida toda para pagar. Então, a gente, nesse aspecto, tudo filho de paupérrimo. A gente já nasce endividado. Uma dívida que a gente herdou.
Então ele está dizendo que quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Para o verso de número 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Lá o texto dá a entender o seguinte: todo aquele que gosta do mal não quer a luz. Nós temos que aceitar isso. Tem gente que gosta do mal e ponto, acabou. Aí ele continua dizendo, verso 20 ainda: ele não vem para a luz para que as suas más obras não sejam reprovadas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto as suas obras são feitas em Deus. Ou seja, o que ele está dizendo? Há nesse mundo de nosso Deus pessoas que querem as trevas, cara. Ponto. Ela pode deixar de querer a qualquer momento, ela pode. Há uma ação de Deus sobre a face da terra que pode capacitá-lo a isso. Eu me lembro de um senhor, eu já contei essa história aqui, um senhor enorme assim da altura do Jean, negro, alto, já idoso, já idoso. E nós estávamos ali, evangelizando ali, naquela região de Campos Novos. Eu, bem jovenzinho. E ele chorava, falando de Jesus, naquelas casas, pessoas humildes, ele chorava. Aqui, o coração dele fervia de amor pelas almas, de querer que aquelas almas tivessem o que ele recebeu. E nós estávamos ali, era estrada comprida de chão, aquela estrada ali, né? Hoje está tudo asfaltado. E passando nas casas. Depois eu vim saber que aquele senhor, ele tinha assassinado a esposa, passou tempo na cadeia. E aquele homem era um regenerado. Glória a Deus. Transformado. Por quê? Ele viveu nas trevas, mas agora a luz do Evangelho brilhou para ele, ele pegou aquele presente, ele recebeu aquilo, houve uma conversão, uma metanoia, uma mudança de mente, 180. Eu estava indo para lá, agora eu vim para cá. Eu estava andando numa direção, agora eu mudei de direção. E ele experimentou isso. E já compartilhava desse amor. Então, o texto de João 3 diz isso. Romanos 9, vamos ler Romanos 9? Verso de número 30. Que diremos, pois, que os gentios, quem são os gentios? Gentio era quem não era judeu, chamado gentio. Alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu esta lei. Por quê? Porque não a buscavam pela fé, mas como que pelas obras. E tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, quem nela crê não será confundido. Que é isso que Paulo está falando aqui? Ele está falando o seguinte: olha, as pessoas que nunca ouviram da lei de Moisés, que não tiveram o privilégio de receber os ensinos judaicos, da onde descende o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estes judeus, estes gentios que não tiveram esse acesso, receberam essa notícia: olha, você aí que não sabe nada de Deus, você que não conhece a história de Deus, eu tenho uma notícia boa para você. Esse Deus enviou o seu Filho para morrer pelos seus pecados.
E os gentios receberam aquilo. Que maravilha, essa é a salvação. Eu não sabia como que eu poderia ser salvo. O evangelho resplandeceu para mim. E já o judeu, a maior parte deles achou, não, nada disso, não. Eu tenho que fazer um monte de coisa. Não, eu tenho que fazer um monte de ritual. Eu tenho que fazer um monte de situação para eu ser salvo. E rejeitaram a Jesus. Eles perderam o tempo da visitação dele. Mas vai chegar o tempo dos judeus ainda. Nós, em algum momento, nós vamos falar sobre isso. Bem, o último texto que eu quero ler desse tópico é Apocalipse 22, 17, que diz, bem conhecido esse texto, marca também na tua Bíblia, diz assim, e o Espírito e a noiva dizem, vem, quem ouve diga, vem, quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Lembra até aquela palavra, né, de Isaías, né, 55, e quem quiser venha comer e beber sem dinheiro. Que maravilha, né? Então, aquilo que Deus tem para nós é gratuito, nós já falamos isso, mediante a fé, mediante você receber esse presente. Que Deus nos abençoe. Nós daqui a pouco vamos voltar para o nosso tópico importantíssimo. Acho que eu vou dar esse destaque nesse momento, que é acerca da regeneração do homem. Processo de regeneração, tá bom? Paz, até o próximo tópico.